Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos fazendo então essa série de vídeos falando sobre esses 7 sinais de influências negativas, porque nós queremos ensinar as pessoas como se libertar e se livrar. Porque se o problema é um problema fisiológico, é um problema físico, natural, então nós temos os profissionais da área da medicina. Mas se o nosso problema é um problema espiritual, esse problema de insônia, medo, opressão, visão de vultos, audição de vozes, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem as causas, sabe? Pessoas que estão sofrendo com doenças que os seus pais, seus antepassados sofreram. Por isso que vai no médico, o médico diz assim: alguém da sua família já morreu disso, ou então sofreu com esses problemas, esses sintomas, porque também existem as doenças hereditárias. E se existem as doenças hereditárias, vai existir também os espíritos hereditários que vão passando de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. A Bíblia mostra que passa até a 4ª geração. Agora, amigos, eu sei que tem pessoas que não têm essa visão e não têm essa interpretação, não vê dessa forma, principalmente as pessoas que leem a Bíblia e leem assim num ponto de vista dos reformados, das igrejas tradicionais. Mas é o próprio Senhor Jesus que está mostrando aqui. A gente vê aqui quando o Senhor Jesus está dando a ordem para os apóstolos e fazerem esse tipo de trabalho. Então, se Jesus falou para os apóstolos fazerem, e depois ele pegou também os discípulos e ensinou os discípulos, e foi esse trabalho na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, então já não tem mais demônios no século 20? Já não tem mais demônios no século 19, 20, 21, 22 e por aí? Não tem mais demônios, só tiveram demônios lá no primeiro século, no segundo século? O Senhor Jesus diz assim, olha, preste muita atenção, vamos olhar para Jesus, certo? Ele diz bem assim, Mateus capítulo 10, no versículo 4, 5 em diante, no versículo 5 em diante, ele diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Na minha Bíblia aqui está: não ireis pelo caminho das gentes, certo? Mas tem Bíblia, versão que está falando gentios, né? Que são os gentios. Nem entrareis em cidade de samaritanos. Não vou entrar nesse detalhe. Vamos continuar falando sobre essa autoridade, sobre os demônios, essa ordem que ele dá: ide por todo mundo e pregai. Aí ele, versículo 7. Muito bem, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, não vai pregar lá agora, vocês não vão pregar para os gentios, de outras cidades, nem samaritanos. Essa ordem que eu estou dando para vocês, vão ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? As ovelhas perdidas da casa dos judeus. Versículo 7. E indo, pregai e dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Olha o versículo 8. Olha aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então vou parar por aqui e ficar nesse versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então esses sinais aqui que o Senhor Jesus fala para os apóstolos realizarem: realizem sinais em meu nome. Falou para os apóstolos: vocês vão, não entrem nas cidades, não entrem lá nas cidades de samaritanos, não entrem, não preguem para os gentios, para pessoas de outras nações, vão
para os judeus, os desviados, aqueles que ouvem vocês, comecem lá, sabe, aqueles que estão doentes, curando, eles vão crer, expulsando os demônios, eles vão crer, quando eles verem os sinais, vão lá, quando vocês purificarem os leprosos, que acontecerem os milagres, instantaneamente, eles crerão, porque eles estão vendo, eles vão acreditar em vocês, eles vão acreditar que eu enviei vocês. Então, os apóstolos foram e saíram em busca desse povo, dessa nação desviada, desse povo desviado, dessas ovelhas perdidas de Israel. Eu gostaria de dizer que esse trabalho foi um trabalho específico. Aqui o Senhor não está querendo dizer para não ser pregado o evangelho aos gentios, para não ser pregado o evangelho a pessoas de outras nações, não. É porque começou com os judeus. E esse foi um dos primeiros trabalhos, uma das primeiras missões, que Jesus deu para os apóstolos saírem de casa em casa, de cidade em cidade, em nome dele, e fazer os milagres. E realmente, quando os apóstolos, eles entravam em que as pessoas aceitavam, quando eles faziam a oração que manifestavam os espíritos, ou então mesmo sem fazer a oração, os espíritos já se manifestavam, porque os espíritos dentro do mundo espiritual, eles já sabem do que está acontecendo. Então, quando os milagres aconteciam, os demônios eram expulsos, os leprosos eram purificados, as pessoas eram curadas, e assim era a ordem de Jesus para os apóstolos: vão e façam isso, porque eles vão crer. Então, depois que aconteciam essas coisas, ficava mais fácil para anunciar o reino de Deus em cada coração. Primeiro a pessoa tem que crer, a pessoa tem que ser quebrantada. E por isso que o Senhor Jesus disse para nós fazermos esse trabalho. Amigos, eu estou falando agora com pessoas que já têm essa autoridade. Estou falando agora de repente com um pastor, com um presbítero, com um obreiro, com uma pessoa que já é discípulo do Senhor Jesus. Talvez eu esteja falando agora com pessoas que já têm essa autoridade. O Senhor deu ordem, está dando a ordem, vão. O que mais nós temos aí são pessoas doentes, são pessoas endemoniadas, são pessoas leprosas, talvez não de uma lepra, da lepra que esse povo tinha no tempo de Jesus, mas essa lepra espiritual. Esse ressuscitar os mortos possa não ser ressuscitar os mortos físicos, mas os mortos espirituais, que o que mais tem é gente desviada e afastada do caminho de Deus. Pessoas que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar, não conseguem voltar para a igreja, pessoas que estão possessas de espíritos imundos, e só através dessa autoridade, desse poder, quando a gente usa. Eu estou falando agora com pessoas desse canal que ainda não tem essa autoridade, não tem esse poder, não tem essa ordem. Você pode ter a partir de agora. Do momento em que você crê em Deus, do momento em que você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Pai, você crê nisso? Você crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e você aceita Ele como seu Salvador? Pronto, é o suficiente. O que você precisa é agora de ter esse compromisso com Ele, não brincar, não fazer as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito, mas crer, levar a sério as coisas de Deus, e assim os demônios vão se submeter ao nome de Jesus quando você determinar, quando você usar a autoridade. É óbvio de que tem que se batizar nas águas, viver uma vida santa, ter aquele compromisso com o Senhor Jesus. Não é compromisso com denominação, com pastor, não é compromisso com instituição religiosa ou filantrópica, não. É compromisso com o Evangelho, com o Senhor Jesus. Aí sim você tem autoridade para dizer: em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha família, saia dessa pessoa, saia dessa vida. E você, usando a autoridade, você expulsa. Só que não tem que parar por aqui. Esses são os sinais.
Senhor Jesus, ele fez 3 coisas importantes. Ele expulsava os demônios, curando os enfermos, sinais. Ele pregava, é chegado a vós outro reino de Deus. E ele ensinava como ser um discípulo, como ser um cristão. Então não é só expulsar os demônios, curar os enfermos e pronto, já fiz a obra de Deus. Fizemos? Então agora vamos levar o Evangelho. Vamos pedir para que a pessoa ela venha aceitar Jesus Cristo, que ela venha seguir o Senhor Jesus. Vamos ensinar. Essa é a obra de Deus, vamos ensinar. Tem muita gente que está sofrendo por falta de conhecimento, e é aquela mesma situação que aquele etíope. Ele fala bem assim para o apóstolo Filipe, quando ele diz: como que eu posso saber se ninguém nunca me ensinou? Quando Filipe está correndo assim do lado na carruagem, e ele estava lendo acerca de Isaías, e o Filipe ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele responde: como que eu vou entender se ninguém nunca me ensinou? Você está vendo de que o Senhor Jesus, ele nos chama também, além de expulsar os demônios, curar os enfermos, fazer os sinais, é também ensinar? Não é só pregar o Evangelho, é também ensinar. A gente precisa de ensinar as pessoas. E é por isso que eu estou nesse canal ensinando você como vencer esses sinais de possessão malignas, essas influências negativas. Nós vamos colocar a oração mais uma vez aqui para você que já participou, vai participar novamente. Quem não participou, você vai participar desta oração. Procura um cantinho, você vai fechar os seus olhos, abrir o seu coração, crer, e o milagre vai acontecer na sua vida, e você vai evangelizar outras pessoas através desse vídeo, através desta oração. Fala para ela crer, fala para ela confiar nesse Deus, o milagre vai acontecer. Tá bom? Então vamos fazer a oração. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que quando essa pessoa ela clicar aqui na tela que abrir esse vídeo e participar desta oração, que o milagre aconteça, que os sinais, as maravilhas aconteçam na vida dela, meu Pai, para que ela venha crer de que o que nós estamos falando é verdade, de que as Escrituras é verdade, meu Pai. Oh, meu Deus, é isso que o mal, o diabo quer, fazer com que a pessoa não venha crer nas Escrituras. Pensar que é dos homens, pensar que foi os homens que escreveram e tirar a atenção das Escrituras. Mas eu oro por todas essas pessoas para que elas venham crer como diz as Escrituras. Nós não temos outra saída, Senhor. A única saída é essa, é crer como diz as Sagradas Escrituras. E assim eu abençoo essas pessoas, determinando de que elas venham usufruir desse poder, dessa autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigo, já vai aparecer aqui, certo? O link para você clicar aqui na tela e vai abrir na oração forte de libertação. Tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreva, dê um joinha aí e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.